Prezados amigos da tribuna da imprensa sindical, hoje nós temos o privilégio de estar conversando com a gente, esse grande lutador aqui do estado do Rio de Janeiro, o presidente da maior central aqui do estado do Rio de Janeiro em número de sindicatos, que é a UGT, que é o companheiro Nilson Duarte da Costa. Nilson, eu tenho feito uma série de entrevistas com figuras-chave no sindicalismo nacional, e você é uma delas. Eu não poderia deixar de estar aqui hoje nesse momento, até porque o país tem passado por um momento assim meio de mar revolto, né? O céu está meio complicado, não está para brigadeiro. A gente tem visto aí que inclusive a CLT está sob ataque. Meu irmão, fala um pouquinho para mim. Eu perguntei isso recentemente para o Ricardo Patá, conversei com o Francisco Calazans Lacerda, com o Chico lá da FENECOSPETO, e com outros companheiros, a Manuel Cancela aqui no Rio, o Francisco Soriano. Como é que você está vendo esse cenário hoje no país, companheiro? Porque o desemprego está assolando essa questão de impeachment. Me fala um pouquinho sobre o cenário, companheiro. Me fala um pouquinho dessa situação. O que você está vendo nesse sentido? Então, bom, primeiramente eu tenho uma preocupação muito grande como trabalhador que sou e da responsabilidade que tenho, não só como presidente do Sindicato da Infraestrutura, que você falou, com relação a mais ou menos quase 30 mil trabalhadores estiverem envolvidos tanto na Copa do Mundo quanto nas Olimpíadas. E hoje o quadro é aproximadamente 6 mil trabalhadores. E a tendência é esse sindicato da construção nosso aqui do Estado, final das Olimpíadas, chegar aí ao número de 2 mil trabalhadores no máximo. Então é uma situação deprimente. E com relação à questão da central, que também sou presidente do Estado... Que representa 1 milhão de trabalhadores, a UGT, não é isso? No Estado do Rio de Janeiro? Exatamente. A nossa central representa 1 milhão de trabalhadores no Estado, nós temos 125 sindicatos filiados e de todas as categorias representadas em todo o Estado, e que nós estamos vendo, que nem você falou, uma turbulência, né? No país, gerado por uma série de questões que estão sendo ditas pela própria imprensa e que tem deixado a gente muito preocupado de como sair dessa situação, dessa crise que assola o país. Principalmente quando a gente fala nessa questão de mudanças seguidas, né, de turbulências políticas que o país está atravessando. Isso, além de conturbar o país, conturba até a própria mente da população, e que não sabe o amanhã. No passado nós ainda tínhamos perspectivas futuras de grandes obras novas que estariam por vir e na garantia até de um novo emprego. Mas essa situação hoje ela é inexistente. Hoje nós já tivemos por diversos setores, inclusive eu tive em Brasília conversando com o segmento político da capital, tive um determinado momento, tanto no governo anterior quanto neste governo, procurando os caminhos futuros, por onde caminhar, por onde andar. Ou seja, se alguém de lá tivesse, pelo menos, demonstrasse, quais seriam os caminhos da pedra, né? Que a gente usa muito isso, um termo bíblico, né? Que vamos mostrar o caminho da pedra para você não ir em lugares errados, né? Então, ou seja, ter garantia futura de criação da sua família, manutenção da vida da sua família. Então, eu acho que o momento ele está obscuro. A luz existe no fim do túnel, mas ela ainda não apareceu. Que cor? Que está vermelha, que está preta? Verde eu tenho certeza que não está. E daí a nossa preocupação, que é muito grande em relação a esse futuro que está ainda obscuro. Agora, não obstante esses ataques que realmente são de péssima situação para o trabalhador, né? Fala um pouquinho das questões ligadas às práticas antissindicais, que nós vemos também hoje com grande preocupação, né? Existe um desrespeito, muitas das vezes, por parte de alguns setores patronais, às vezes por parte até de alguns grupos de base e tudo mais. Como é que você enxerga hoje a questão da prática antissindical aqui no Rio de Janeiro, companheiro? Então,
independente já de existir, de repente, por parte de determinadas empresas, que a gente não pode aqui também culpar a todas as empresas. Tem empresas sérias, Claro. e tem empresas mais ou menos, e tem as empresas que a gente acha que são aquelas que têm o interesse profundo no lucro, esquecendo das obrigações da vida do trabalhador, esquecendo das obrigações dos equipamentos de segurança de primeira qualidade. Né? E aí isso, eles usam inclusive em momentos de práticas antissindicais, fazendo com que os primeiros trabalhadores não sejam associados do sindicato, e também para eles não terem os direitos e o apoio do sindicato na luta de defesa de seus interesses. Então tem empresas com esse pensamento. Não só empresas, como a gente vê também de determinadas sociedades, de determinadas categorias, né, que também têm interesse em ver os sindicatos enfraquecidos. Essa demonstração foi dada, inclusive, pelo próprio Ministério Público, aqui, eu tenho que dizer, com questões de intervenções em sindicatos. Pisando por cima da nossa Constituição Federal, no seu artigo 8º, que diz que o Ministério do Trabalho, ou o Ministério do Trabalho e o Ministério Público não poderiam estar intervindo nas entidades sindicais. E eles já interviram no Sindicato do Comércio na área do Rio de Janeiro, tentaram intervir no Sindicato Prédios e Edifícios do Rio de Janeiro, já interviram em diversos outros sindicatos do interior, isso fora no Brasil, que eu sei até que em Roraima afastaram a diretoria e eles, próprio Ministério, tomaram conta do sindicato. Então, essas práticas, para a gente, é uma demonstração de uma futura extinção da própria categoria sindical, o sindicato de um modo geral. Como já foi extinto outras categorias no passado, né, fruto justamente de erros que estavam acontecendo. Se tem alguma coisa errada, vamos ver onde está errado para fazer a correção. E não simplesmente, vamos acabar. E essa prática, infelizmente, aconteceu no passado, onde nós tínhamos, ou mal ou bem, uma representação digna, que eram os classistas, né, que estavam ao lado dos juízes, claro, e que ajudavam e muitos juízes nas suas decisões, e que ali não aconteciam vendas de sentença nem nada. Costumo dizer que esse foi o primeiro grande ataque dos anos 90, naquele período da privatização, né? Exatamente. E que terminou, foi extinto em 2000. E que nem do Partido dos Trabalhadores tivemos apoio. É verdade. Que votou em massa todos os deputados pela extinção dessa categoria. E que muito nos surpreendeu, né, que com o nome que tinha, ter esse tipo de postura. Uma postura de dizer, achar que aquilo era um mal, naquela época, de repente, necessário. Mas passou para ser, para eles, um mal desnecessário. Por isso foram a favor da extinção daquela categoria, que hoje nós estamos vendo um quadro totalmente diferente no país em relação ao número de acúmulos de processos que estão pendentes no Poder Judiciário de modo geral. Ora, companheiro, eu corro esse país todo e acompanho a realidade de vários sindicatos nesse país, federações, até de centrais, e percebi que aqui existe um cuidado muito grande com a questão social, com a questão do atendimento, da assistência social e tudo mais. E vi, inclusive, que a questão dentária aqui é de top de linha. Me fala um pouquinho como é que se dá o atendimento aqui, porque outro dia eu tive com o Francisco Calazans Lacerda, lá na Liberdade de São Paulo, e acompanhei tudo que eles fazem de assistência social lá, um negócio fantástico. E vi que aqui segue o mesmo alinhamento. E o atendimento de vocês aqui é prioritário. Como é que se dá o atendimento social aqui? Quais são tem subsede? Me fala um pouquinho da estrutura e da gestão de vocês. Então, fala um pouquinho. A gente sabe que o governo federal, que é o único responsável para dar saúde, educação, segurança, etc. e tal, mas a gente entende, todo mundo sabe que o SUS, quando fala em nome de SUS, todos se assustam, porque o povo está morrendo nos corredores dos hospitais. E a gente sabe da falta de médico, a gente sabe das dificuldades que tem hoje para fazer um exame de sangue até dentro de um hospital pelo SUS. Daí a preocupação dos sindicatos, de um modo geral, o sindicato tem responsabilidade com o trabalhador, e de procurar
amenizar essa situação, trazer para ele um projeto social. É o que nós fazemos aqui. Nós não temos projeto social somente nas 30 clínicas conveniadas, 30 clínicas conveniadas ao nosso sindicato, para atender essa demanda de uma média de 4, 5 Quantos trabalhadores hoje no sindicato? Hoje nós estamos aproximadamente com 11 mil a 12 mil trabalhadores, mas tivemos 30 mil no início desse processo das obras do Maracanã e das Olimpíadas. Entre 2010 e 2014, nós tínhamos aproximadamente 30 mil. Incha e desincha. Hoje temos 11 mil e a grande probabilidade, no encerramento das Olimpíadas, a gente chegar aí a 3 mil, 2 mil, 3 mil trabalhadores. Mas isso sem ter noção de que futuro teremos pela frente. Projetos de novas obras tem. Só que falta verba, falta o governo federal estar viabilizando condições para estar liberando verbas para essas obras saírem. Tem muitas obras no Rio de Janeiro que estão nos papéis e estão contidas esperando o país sair dessa situação que hoje está passando de crise. Mas, independente, voltando aí ao assunto social, nós temos aqui 4 dentistas, nós temos 3 mesas dentárias que nós damos assistência odontológica para o trabalhador e para toda a família do trabalhador, fazendo tratamento até de canal. Se estende não só associado, mas toda a família. Também toda a família. Então, E o plano de saúde também. A esposa, se estiver em casa, pega o telefone, tem a relação, liga para a clínica, marca e vai lá e é atendida. Então, essa área que nós achamos de fundamental importância dentro da situação. Não só isso. Né? Nós tivemos uma greve de 40 dias no CEMPES. O CEMPES é o laboratório do pré-sal, ali na Ilha do Governador. 40 dias de greve? 40 dias de greve lutando pelo pagamento da insalubridade. Que a área insalubre, era tudo insalubre, mas não fazia, a empresa não queria pagar. E nós fizemos uma greve, teve uma greve dos trabalhadores concordados, 40 dias. Chegamos no 30º dia de greve, sem salário, sem nada. O sindicato botou, tinham 2.500 empregados, botamos lá 2 carretas com 2.500 cesta básica. O sindicato botou e deu para os trabalhadores. Também uma questão social profunda, para não deixar que os trabalhadores, se está no movimento, não podemos abandonar em hipótese alguma, nem deixar que eles passem fome. Então, isso é o sindicato. O sindicato é para isso, não é só para atender a luta do dia a dia, que nós temos uma refeição gratuita, nós temos vale transporte de 1%, nós temos a PLR de um salário e meio do trabalhador, nós temos uma hora extra sem cesta básica, nós temos cesta básica de R$370, temos café da manhã com 2 pães, com manteiga, com queijo, presunto, com suco, com café com leite, com tudo mais. O piso é quanto? Tudo, o nosso piso hoje do ajudante está aí na faixa de R$1.375, R$1.700 com a cesta básica. Com a cesta leva R$1.700. R$1.700 com a cesta básica. Então é 2 salários mínimos que ganham um ajudante, um servente. A carta sindical saiu quando? Eu não sei quando saiu essa carta sindical, eu estou meio... Isso foi nos anos 40, foi na época do Getúlio, que saiu da categoria? Da Constituição Civil. A carta? A carta sindical. Quando se deu isso? Bom, a carta sindical do outro sindicato saiu em 1935. Então tem uma tradição. O nosso aqui não. O nosso aqui saiu em 2002. 2002? Então é conquista tua. É nossa. Essa é a conquista nossa. É nossa e essa conquista a gente não abre mão. Conforme os anos vão passando, quando a gente não consegue o número de aumento necessário para repor o salário do trabalhador, a gente joga em outras conquistas sociais. Agora, ou em outras conquistas. Só me diferencia benefícios. Só me diferencia uma coisa. Qual é a diferença dessa casa de 37 para a de 2002? Qual é a diferença das categorias? Não, que uma faz prédio, casa Minha Vida, prédios, edifícios, etc. E manutenção. E outra carta de 2002, que é a da nossa, que é a construção pesada, a infraestrutura, é estrada, pavimentação, obras em aeroporto, porto, obras específicas, obras artesanais. São mega obras, então. São mega obras, entendeu? Então, grandes obras de estrutura. Quer dizer, no período da ponte de Niterói, por exemplo, não tinha ainda. Não tinha. Ainda estava enquadrado na de 37. Sim, mas seria, se nosso sindicato existisse, já estava. Como não existia, estava enquadrado no outro sindicato. A gente tentar ir fechando, companheiro, também não alongar muito, senão fica cansativo para o nosso espectador, e a tribuna da sindical também preza
a paciência do nosso companheiro. Eu queria saber dos próximos desafios, Nilson. O que você acha assim, do momento que está te causando mais necessidade de empenho, de luta? Qual é o desafio do momento hoje que está colocado, não só na UGT, mas também na categoria do pessoal da Força, lá da Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada do Rio de Janeiro? Fala para mim um pouquinho. Então, nós, junto com, é óbvio, com a Nacional, nós temos algumas bandeiras de luta, tá? Que estão em discussão e que nós não estamos, já no governo passado e nesse governo, não estamos abrindo mão, independente daquilo, não estamos abrindo mão, porque é uma necessidade extrema. Certo? Uma delas, por exemplo, é a redução da jornada de trabalho. Se você reduz a jornada de trabalho, você tem aumento de vida, tem emprego, tem aumento de vida e tem... qualidade de vida, espaço para lazer. Tem uma série de coisas. Então, isso aí o próprio governo já entendeu e tem um estudo profundo em cima disso, só que está vendo como atender cada coisa não foi a hora. O patrão acaba sempre sendo pé atrás para a questão da hora de trabalho. Né? Isso. A outra é a questão do fator previdenciário, que prejudicou muito o salário do aposentado, que ganha mais de um salário mínimo, que está a prejudicar hoje que quem pagava sobre 10 salário mínimo e aposentou de repente com 10, hoje está ganhando 3, ganhando 2 salários mínimos. Então houve uma perda de aquisição de vida dessa pessoa e muito. Então nós temos uma luta muito grande em tentativa de repor isso também ao longo dos anos, à medida que for saindo dessa situação que o país passa. Independente disso, a gente fala Rio de Janeiro, a gente fala na questão do futuro, que nós estamos aqui na expectativa de momento. O que nós estamos esperando? Esperando que, nesse estudo que esse governo provisório está aí, tá, que está sendo feito, que haja uma sensibilidade na questão do reemprego. É o que mais hoje nós estamos batendo na questão do reemprego. Certo. Por quê? Porque hoje nós estamos com 11, 12%, tipo 12 milhões de desempregados, e que a tendência é chegar a 14, 15 até o final do ano, e que vai ser uma situação muito difícil de esperar. E aí, dentro dessa situação, o desempregado, enquanto ele tem, por exemplo, até o seguro-desemprego para se figurar, mas quando acabar, esse povo vai ficar como? Claro. Essas famílias vão ficar como? Então, essa é a nossa briga fundamental, que a prioridade zero é com relação à questão do subemprego. Nós estamos lutando, pedindo, e estamos vindo ao governo para mostrar que podemos ajudar e muito. Mas quem tem que fazer é ele. E ele tem uma série de e-mails que já deixamos para ele lá, em projetos, de onde eles têm que mexer para acontecer, nascer, ter dinheiro para abrir aí grandes obras aí para o futuro aí, e a gente sair dessa crise também que está acontecendo. Meu irmão, a gente vai agradecer então a tua participação. Eu agradeço em nome da Tribuna da Imprensa Sindical. A sua explanação foi de suma importância para que a gente tenha maior amplitude do que é a luta sindical no país e no Rio de Janeiro, principalmente focado na área da construção civil. E você fica, mais uma vez, franqueada a palavra para o nosso espectador, uma última palavra, e agradecer em nome da Tribuna Sindical, que nós voltaremos em outras ocasiões para continuar esse bate-papo, que é de interesse do coletivo da sociedade brasileira. Obrigado pela participação, Nilson, e foi de grande satisfação poder conhecer o sindicato e saber do canhão que você tem aqui e de quanto isso é importante para a luta dos trabalhadores nesse país. Obrigado pela tua participação e fica à vontade com o último recado para o nosso leitor. Então, eu só queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de vocês estarem conosco aqui, para vocês levarem isso, a nossa preocupação, nosso sentimento, né, de tentativa de dar um dia melhor para o trabalhador, né, e poder transmitir para a sociedade, para todos que estiverem nos assistindo, né, esse momento, essa importância e da unidade que a gente mais precisa. E de saber que nós não estamos parados há um tempo, nós estamos correndo louco atrás de que esse dia melhore, que essa situação saia do momento que nós estamos passando. Agradecer o momento, agradecer a tribuna, agradecer você por esse momento importante, e estamos de portas abertas aqui, para quando vocês quiserem vir aqui para nós conversarmos, passar novas informações, estaremos de braço aberto. Muito obrigado. Agradeço essa tribuna é nossa, essa tribuna é a tribuna do trabalhador. Obrigado, luta que segue. Obrigado, Falou, querido.